Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal do Ateliê Toda Mimosa. Eu sou a Dani e hoje nós vamos fazer essa bolsa super fácil e que fica super linda, ó. Uma bolsa prática com um espaço excelente e nós vamos fazer esse detalhe aqui com a estampa, ó, que fica bem bacana, valoriza bastante a peça. Para fazer esse projeto, eu estou utilizando o tecido digital da coleção 3D, lá da Avemor Tecidos, e o jeans também, esse jeans que já vem trabalhado em matelaçado, também é lá da Avemor Tecidos. Tem o link do site deles aqui na descrição do vídeo e tem cupom de desconto para vocês também. Então, antes de começar a aula, se você gostar do conteúdo, vou te convidar para se inscrever, para compartilhar esse vídeo com alguma amiga artesã, deixar o like aqui, porque isso ajuda bastante o canal a crescer, o YouTube entender que o conteúdo aqui vale a pena ser compartilhado com outras pessoas. E agora, vamos começar a nossa aula. Então, vamos agora à lista de materiais. Então, essa bolsa a gente vai montar inclusive os espelhos dela. Então, para fazer os espelhos, nós vamos precisar cortar a medida de 2 pedaços, de tecidos medindo 30 centímetros de altura por 20 de largura. 30 por 20, você vai cortar essa medida 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no estruturador, tá? E continuando aqui com o espelho, nós vamos precisar cortar 4 pedaços de tecido medindo 30 de altura por 10 de largura. 30 por 10, 4 vezes no tecido principal e no estruturador, tá? Aqui eu tô utilizando aquele jeans que já vem estruturado e matelaçado. Eu não vou agregar outra estrutura a esse jeans, então essa bolsa ela vai ficar um pouquinho mais molinha. Mas se você quiser que sua bolsa fique bem estruturada, eu sugiro que você agregue aí um TNT, caso você esteja utilizando esse jeans, ou se você estiver fazendo com outro material, tipo um tricoline ou uma sarja, que você estruture com a manta R2, tá? E essa bolsa, ela vai ter um bolso na parte da frente. Para esse bolso, nós vamos cortar a medida de 22 centímetros de altura por 20 de largura. 22 por 20, uma vez no principal, uma vez no tecido de forro. E quem quiser que fique mais estruturado esse bolsinho, pode agregar aqui uma entretela de papel ou então um TNT gramatura 40, tá bom? E vamos precisar também de um pedaço de tecido medindo 8 centímetros de altura por 20 de largura. 8 por 20. Um pedaço de zíper de aproximadamente 24 centímetros, que é para o bolso. Para o fechamento da bolsa, pode ser um zíper aí de aproximadamente 45 centímetros. Então aqui, pessoal, para o forro eu cortei a medida de 39 de largura por 30 de altura. Mas depois que você montar o seu espelho, você vai medir a largura e conferir quanto que ficou para você cortar o forro de acordo com os espelhos principais. Um pedaço de tecido para fazer um bolsinho na parte interna. Para isso eu cortei um pedaço de tecido medindo 30 de altura por 25 de largura, 30 por 25. Vamos precisar também de 2 cursores, 2 pedaços de tecido medindo 12 de largura por 10 de altura para fazer os tirantes, 2 meia argolas, aqui eu estou utilizando a de 3 centímetros, e uma alça transversal regulável. Nós vamos começar fazendo o bolso que vai na parte da frente. Lembrando que quem quiser pode estruturar esse tecido com uma entretela de papel, com um TNT com a gramatura bem fina, tipo TNT 40, tá? Fiquem à vontade. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer aqui, ó, é pegar o tecido principal,
pegar o pedaço de zíper e posicionar o direito do zíper sobre o tecido principal e ir na máquina e passar uma costura aqui. Agora eu vou pegar o meu tecido de forro, aqui eu tô utilizando o mesmo, e vou posicionar direito com direito, bem certinho, e vou passar uma outra costura aqui na parte do zíper. Vou puxar aqui o tecido de forro todo para trás e já vou rebater uma costura aqui nessa parte. Então, quem quiser já pode passar uma costurinha aqui embaixo, eu vou fazer isso. E aí, nós vamos pegar aquele pedaço de tecido medindo 30 de altura por 20 de largura, que vai fazer parte do nosso espelho, né? Vamos pegar aqui o bolso, posicionar extremidade com extremidade, bem certinho. Quem quiser pode prender aí com clipe. E aí, nós vamos pegar aquele pedaço de tecido medindo 8 de altura por 20 de largura e posicionar o direito dele sobre o direito aqui do zíper, dessa maneira, e ir na máquina passar uma costura. Então, ó, gente, passei a costura aqui. Aqui, ó, eu ainda não prendi, tá? Tá com alfinete. Vou pegar esse tecido aqui, ó, vou puxar ele pra cima e vou rebater uma costura aqui. E agora, a gente vai colocar, antes de passar a costura tudo aqui, ó, prender isso aqui na parte de cima, a gente já pode colocar o cursor. O cursor, eu sempre gosto de colocar ele fechando da direita para a esquerda. Então, vou abrir meu zíper, tirar um pedacinho dos dentinhos de um dos lados. E vou colocar aqui o meu cursor. Vou posicionar no meio. Agora, eu posso virar aqui, ó, e passar uma costura em toda a volta, prendendo esse bolso. Aí a gente já pode tirar o excesso, tá? Caso tenha sobrado aí, pode refilar. Então, olha só como que ficou essa parte. Então, já ficou com um bolso. Aqui, pessoal, como eu tinha um pedaço, né, pequeno desse jeans, eu acabei aproveitando ele, né, e coloquei aqui nessa parte aqui, que vai ser a parte de trás, eu coloquei um tecido, né, o tecido estampado, e costurei por cima, tá? Mas é o jeans que tá aqui de baixo. Isso porque eu tinha um pedaço pequeno e eu queria aproveitar ele. Mas é claro que essa parte aqui vocês podem fazer com o tricoline e com a manta R2 tranquilamente, ou outro material que vocês tenham aí. Até mesmo o sintético, tá? Quem quiser trabalhar aí com o sintético, também dá pra fazer essa bolsa no sintético. Agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai pegar aquelas partes lá medindo 30 de altura por 10 de largura e a gente vai unir aqui nas laterais desses dois espelhos. Então, você vai pôr direito com direito de um lado e depois vai pôr do outro lado, vai na máquina e vai passar uma costura nas laterais. Você vai fazer isso nessa parte de trás também, tá? Ó, costurei. Agora a gente pode puxar e rebater uma costura aqui e uma costura aqui.
Prontinho, gente. Aqui, ó, eu não falei pra vocês, mas no zíper aqui, antes de vocês colocarem essa parte, eu sugiro que vocês selem, tá? Pra esse zíper não ficar desfiando depois. Então, olha só. E eu vou repetir esse processo de colocar essas laterais aqui nessa parte de trás da bolsa, tá? Então, aqui, pessoal, depois de ter montado, né, os dois espelhos da bolsa, olha só que legal como que ficou, refilei. Lembrando que se vocês quiserem, né, alterar a medida dessa bolsa, fazer ela mais larga, vocês podem ficar à vontade, é só alterar aqui, né, as medidas das laterais aqui que nós colocamos, né, até mesmo a medida aqui do meio, ao invés de fazer com 20, pode fazer com 25, tá? Então, vocês podem aí alterar as medidas. Lembrando sempre que é importante fazer uma costura bem reforçada nessa parte aqui, tá? Para ficar tudo, para que a bolsa fique, além de linda, né, uma bolsa resistente aí. Então, olha só, já tirei aqui os excessos, os espelhos já estão prontos. O que que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer caixinhas de leites. Na parte de cima, nós vamos fazer caixinhas de leite de 3 centímetros. Na parte de baixo, nós vamos fazer caixinha de leite de 5 centímetros. Ó, então eu já até risquei aqui na parte de trás para vocês verem, ó, embaixo 5 centímetros, em cima 3 centímetros. Fiz isso aqui, ó, no espelho da parte de trás também. Já desenhei aqui a minha caixinha de leite, usei a minha régua aqui, ó. Essa régua é bem prática, que tem as caixinhas aqui, ó. Essa régua é lá da oficina dos Badulaques, né? Lá que eles fazem as minhas etiquetas e também tem esse tipo de produto lá, que é essa régua super prática e que auxilia bastante aqui na hora que a gente for costurar. Então agora eu vou cortar essas caixinhas de leite. Então aqui, pessoal, eu já cortei as caixinhas de leite. Agora eu vou cortar o forro. Lembrando que depois que você montar o seu espelho, você vai medir aqui a largura para ver quanto que ficou a tua largura aí, do teu espelho, para você fazer o forro da largura certinha dos espelhos principais, tá? Então, o meu aqui eu já vou cortar as caixinhas de leite da mesma forma que eu cortei dos espelhos principais. Na parte de cima 3 centímetros e na parte de baixo 5 centímetros. Ó, já cortei as caixinhas de leite do meu tecido de forro. Agora a gente pode fazer o bolso, né, da parte interna. Então eu vou pegar aquele pedaço de tecido de 30 por 25, vou dobrar. Vou passar uma costura em toda a volta e deixar um espaço sem costurar para poder desvirar. Ó, já costurei. Vou tirar aqui esses cantinhos para eu poder desvirar. Ó, desvirei. Quem quiser pode rebater uma costura aqui. Agora eu vou pegar o meu tecido de forro e vou posicionar aqui o meu bolso. Vou posicionar ele, vou deixar um espaço aqui de aproximadamente 8,5, 9 centímetros aqui dessa base. Vou na máquina, vou passar uma costura em toda a volta. Prontinho, ó, fizemos o bolso. Antes de fechar a bolsa, antes de colocar o zíper, né, e finalizar a bolsa, nós vamos fazer os tirantes. Então, nós vamos pegar aquele pedaço de tecido medindo 12 por 10, vou dobrar o meio, vou dobrar o meio, depois vou encontrar as extremidades nesse meio, pode até passar um pouquinho. Depois você pode medir na sua meia argola para ver se está dando a medida certinha de 3 centímetros e passar uma costurinha em cada lateral. Vou fazer isso com esse tecidinho também. Pronto, costurei. Agora é colocar na meia argola e reservar essa parte por uns minutinhos que depois nós vamos utilizá-la. E aqui, pessoal, eu já coloquei a minha etiqueta. A minha etiqueta é lá da oficina dos Badulaques, tem o link do site deles aqui na descrição do vídeo e tem cupom de desconto para vocês também. Então agora o que a gente vai fazer? Vai colocar o zíper
aqui da bolsa. Então, vou pegar aqui o meu zíper, dessa vez eu não vou destacar ele, vou posicionar o direito dele sobre o direito aqui do meu tecido principal. Dessa maneira, vou na máquina e vou passar uma costura aqui, ó. Então, só recapitulando, eu peguei o direito do zíper, né, onde tem os dentinhos, e posicionei sobre o direito do meu tecido principal. E agora eu vou passar a costura. Ó, passei aqui a primeira costura, agora eu vou pegar o meu forro e vou posicionar aqui, ó, o direito do meu forro sobre o zíper aqui, ó. Olha só como que tá ficando. Então, aqui eu peguei o direito do forro, posicionei sobre o direito aqui do tecido e sobre o zíper. Posiciona bem certinho. E agora eu vou na máquina passar uma costura aqui. Passei a costura, agora eu vou puxar aqui meu forro todo pro lado de trás e vou rebater uma costura aqui, ó. Então, ajeita tudo. Pronto, ó. Rebati a costura. Agora eu vou pegar a outra parte, que é referente à parte de trás da bolsa, e vou posicionar o direito dela sobre o direito do zíper, ó. Vou posicionar assim que vai ficar mais fácil. Então, bem a extremidade aqui do zíper, ó, o direito do zíper sobre o direito da minha parte principal. Alinha os tecidos, tá? Pra ficar bem certinho. Parte principal com parte principal. Então, agora a gente vai pegar o direito do forro e vai posicionar aqui, ó, sobre o avesso do zíper, tá, gente? Só para vocês se situarem aqui, ó. Então, aqui é o forro da parte da frente. Então, eu vou posicionar aqui, ó, o direito do meu forro aqui, ó. Tá? Em cima aqui dessa parte aqui do zíper. Direito, vai ficar direito para ninguém errar, direito do forro, né, com o direito aqui do forro da parte da frente, né? Vou posicionar e vou na máquina passar uma costura aqui, ó, no zíper. Então, agora eu vou puxar aqui, ó, o principal, vou puxar o forro todo para trás e vou rebater a costura aqui. Pronto. Toma aqui, ó. Deixa eu tirar aqui essa. Prontinho, ó. Já coloquei aqui direito com direito. Se atentem, gente, para que essa parte aqui, ó, fique bem alinhada, tanto da parte da frente com a parte de trás, tá? Para ficar com essa simetria aqui, ó. Tá bom? Então, agora eu vou pôr o cursor, vou pôr ele fechando da direita para a esquerda. Vou tirar aqui um pedacinho dos dentinhos do zíper. E vou pôr aqui o cursor. Vou posicionar no meio. E aí, a gente pode fazer o seguinte, ó. Quem quiser já pode pegar aqui os tirantes e posicionar aqui no zíper, ó. Nessa parte do zíper. A gente vai pôr nessa parte aqui, ó, tá? Do zíper. Então, vou posicionar aqui bem certinho. Vou deixar sobrando um pouquinho, tá? Quem quiser colocar... Quem quiser fazer esse tirante menor, gente, ao invés de fazer com 10, fazer com 7 ou fazer menor, pode fazer, tá?
Passei uma medida um pouquinho maior para vocês. Então, eu vou posicionar aqui um tirante de cada lado e vou passar a costura. Prontinho, já coloquei aqui. Agora, a gente vai posicionar direito para um lado e forro para o outro. E vamos alinhar tudo, gente, alinha tudo. Observa que aqui embaixo também tem que ter simetria, tá? Então, coloca essa parte aqui que tem a estampa bem certinha, né? Na mesma altura uma da outra, se você for fazer com estampa assim como eu, né? E agora sim, vou passar a costura aqui nas laterais, no forro também, aqui e aqui eu vou deixar um espaço sem costurar. Então, aqui eu já fechei, né? Deixei aqui um espaço. Agora, a gente vai fechar as caixinhas de leite. Então, puxa aí. Vou começar fechando com as caixinhas de baixo. Então, já vou fechar aqui, ó. Fechamos. Agora a gente vai fechar essa parte aqui, ó, de cima que tem o tirante. Nessa parte você vai prestar bastante atenção na sua meia argola para você não costurar em cima dela. Ó, puxa bem sua meia argola lá para baixo. Ajeita direitinho. Aqui a parte que tá estruturada. E vou ajeitar aqui a parte do forro também, ó. Ó. Então, ajeita aqui onde tem o tirante e a parte do forro também e passa uma costura. Se você perceber que tá com muita camada, gente, você pode tirar o excesso de manta aqui, tá? Pra diminuir a camada, especialmente se você estiver numa máquina doméstica. Né? Esses detalhes a gente tem sempre que estar atento aí quando a gente está costurando. Então, aqui, tô abrindo para diminuir camada e cuidado com a parte da meia argola. Então, vou ajeitar aqui dos dois lados e vou passar uma costura. Passo uma costura devagar, visto que tem muitas camadas aí. Vou fazer isso do outro lado, sempre preocupando com a meia argola, para essa meia argola não subir e você costurar em cima dela. Então, se atente a isso. Pronto. Já costurei aqui. Vou refilar esse zíper, vou tirar um pedaço dele, dos dois lados, e já vou selar também, tá? Não esquece de selar. E vou agora fechar essa parte de baixo aqui do forro, as caixinhas de leite da parte de baixo. Pronto. Agora é desvirar, gente. Vamos abrir aqui o zíper. Aí, antes de desvirar completamente, a gente já pode aproveitar e fechar esse espaço que nós deixamos aberto. Eu vou fechar na máquina mesmo, vou dobrar
do jeito que eu já ensinei para vocês, dobro pro lado de dentro, aproximadamente 1 centímetro, e passo na máquina. Prontinho! E agora é só desvirar completamente e colocar a alça. Finalizamos a bolsa, já coloquei aqui a alça transversal. Aqui nessa aula eu não vou ensinar a colocar as ferragens na alça, mas já tem aula aqui no canal onde eu ensino a fazer isso. E, gente, ela fica super linda, né? E é uma bolsa fácil de ser feita. Aqui, olha só, para vocês perceberem, né, a simetria que eu falei para vocês, ó, a estampa de trás se encontrando com a estampa da frente, ó. Bem bacana, né? Aqui na parte de trás também. Então, fica uma bolsa, ó, com uma profundidade ótima aqui na parte de baixo. Bem bacana e super fácil de ser feita. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês façam essa bolsa. Quem fizer já sabe, marca o perfil do Instagram do Ateliê Toda Mimosa, porque assim eu consigo ver, né, a bolsa que vocês fizeram e consigo repostar lá nos stories também. Gente, muito obrigada por terem assistido essa aula e até o próximo vídeo.